Vamos lá então. Antes de mais nada, como a gente fez com o triângulo retângulo, que ele vai voltar mais tarde nas relações trigonométricas, ainda nesse final de livro, que a gente vai começar e concluir arcos e ângulos hoje. Na semana que vem a gente finaliza o livro com relações trigonométricas no triângulo retângulo. Arcos e ângulos na circunferência. Eu tenho que saber o que? Identificar o que é um arco, ok? Alguns elementos na circunferência. O que é circunferência, o que é arco, o que é raio, o que é um segmento tangente, o que é um segmento secante, para poder resolver cada questão dessa. Então vamos começar com os arcos e ângulos. Arco de circunferência, ele já está dizendo aqui agora. Ó. Em uma circunferência, considere dois pontos, A e B, distintos, e que não são extremidades de um diâmetro. Desse modo, a circunferência fica dividida em duas partes que são chamadas de arcos. Então, vocês já vão reparar pela simbologia de arco que eu tenho uma curvinha em cima, ok? Desses dois pontos A e B. Se eu fizesse uma linha, aí já seria o quê? Ou corda, ou diâmetro, seria um segmento de reta, certo? Então, essa linha curva que sai do ponto A ao ponto B é chamado de arco. Então, nesse caso aqui, eu tenho o arco menor, que está de vermelho, o arco maior, que está de verde. Vamos continuando. E aí, dentro desse arco, nós vamos identificar os ângulos formados pelo centro da circunferência. Então, o centro da circunferência é esse ponto equidistante dessa circunferência. Equidistante significa que mantém a mesma distância dos pontos. Então, a circunferência são todos os pontos que estão equidistantes do centro. Equidistante, lembrando, quer dizer que mantém a mesma distância. E aí, quando eu saio com duas semirretas saindo deste centro, eu vou formar um ângulo que vocês já sabem que é um ângulo central. O ângulo central é aquele ângulo que tem como vértice o centro da circunferência. E aí o ângulo central ele tem a mesma medida do arco. Então, se eu disser assim, olha, esse arco AB, para começar, se eu digo para vocês, olha, o arco AB, ele mede 85 graus. Quanto mede o ângulo alfa? O ângulo alfa tem a mesma medida do arco, sempre. Então, o ângulo alfa é igual ao arco AB. Então, ângulo central e arco, eles têm a mesma medida. Olha só, a medida do ângulo alfa é igual à medida do arco AB. Coisa mais simples do mundo. Perguntas? Acredito que não, né? Vamos lá. Ângulo inscrito. Qual é a propriedade? O ângulo inscrito ele tem a metade do arco ou metade do ângulo central, já que o ângulo central tem a mesma medida do arco. Então, vamos ficar atentos a isso. Então, por exemplo, se eu for pelo mesmo caso, eu digo para você aqui, olha, o arco AB, ele mede 110 graus. Quanto vai medir o ângulo alfa nesse caso aqui?
Oi? Não prestou atenção, Eduardo. Tá escrito cá embaixo, ó. Não. Olha só. Não. O ângulo central tem a mesma medida do arco. O ângulo central ele não está aqui, não está sendo mostrado aqui, ó. O ângulo central seria esse aqui, ó. Vou sinalizar para vocês. Isso aqui ficou feio. Esse é um ângulo central. Vamos chamar ele de beta. Qual a medida de beta? Já que eu disse que o arco mede 110. 110. Mas ele diz aqui embaixo, olha, a medida do ângulo central é o dobro da medida do ângulo inscrito. Essa medida daqui, ó, beta, é o dobro de alfa. Isso significa que alfa tem a metade da medida de beta. Então, o ângulo inscrito, por que ele é chamado de ângulo inscrito? Porque o vértice dele está sobre a circunferência. Então, o ângulo inscrito ele tem metade da medida do arco, ok? Ou o ângulo inscrito, eu digo que ele tem metade da medida do ângulo central. Porque o ângulo central e o arco têm a mesma medida, que a gente viu lá no ângulo central, no primeiro exemplo. Então, quanto é que mede alfa? 55 graus, correto. Alfa é 110 dividido por 2. Por que eu botei isso aqui? 110 dividido por 2. Mas eu entendi qual foi a confusão de vocês. Foi na hora da leitura aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó, a medida do ângulo central é o dobro da medida do ângulo inscrito. Isso daqui é o dobro disso. Então, significa que alfa é metade desse. É o inverso que a gente está vendo. Aí vocês pegaram e dobraram o valor de alfa. Não é o valor de alfa que é o dobro. O valor de alfa é a metade. O dobro é o valor de beta. Beta é o dobro de alfa. Ou o arco AB é o dobro de alfa. Entendeu? Se eu fizesse aqui, ó, vamos fazer o inverso aqui, ó. Se eu digo que alfa mede, deixe-me ver aqui, 45 graus e 30 minutos. Vamos já logo arriscar isso daqui, para ver se vocês estão atentos. Minha pergunta é, quanto mede o arco AB? Olha, a medida do ângulo central é o dobro da medida do ângulo inscrito. Vou botar de novo aqui o ângulo central beta. Quanto é que mede o ângulo beta? O mesmo do arco. Então, beta e o arco AB têm a mesma medida. Justamente. Então, alfa é igual ao dobro. Agora sim você vai aplicar isso aqui, ó. O dobro da medida do arco AB. Então, qual é o dobro? 2 vezes 45 graus e 30 minutos. Quanto é que mede alfa? Não. 60 minutos. Quantos graus são 60 minutos? Por favor, viu? E aí? 60 minutos tem quantos graus? 1 grau. 1 grau.
Quando você faz isso aqui, Eduardo, 2 vezes 45 dá 90 e 60 minutos, você não pode deixar isso aqui, ó, porque isso aqui, ó, 60 minutos equivale a 1 grau. Então, o valor de alfa é 91 graus. Entendeu? Pense em medida de tempo, que você vai entender isso. Quando você tem 90 minutos, o relógio não chega. Quando bate 59, quando ele vai virar 60, ele vai virar o quê? 91. Entendeu? Então tá aí. Então, ângulo central tem a mesma medida do arco. O ângulo central é o dobro da medida do ângulo inscrito, ou, se eu pensar no inverso, o ângulo inscrito ele é metade da medida do ângulo central ou metade da medida do arco. Vamos lá, vamos adiante. Me diz uma coisa, quantos graus tem uma circunferência? Quantos graus tem uma circunferência? Mede uma circunferência. 360, uma circunferência completa. E uma semicircunferência? Pronto. Então, observe que todas as vezes que eu tenho, olha aqui, ó, essa figura daqui, ele está determinando para mim duas semicircunferências BC. Por que duas semicircunferências? Porque ele passa exatamente pelo centro, ó. Esse segmento daqui, ó, ele passa exatamente pelo centro, ou seja, ele dividiu a circunferência em duas iguais, de 180 graus. Então, essa semicircunferência BC, ela mede 180 graus, tanto ó, na parte de baixo como na parte de cima, já que ela dividiu igualmente. E esse ângulo A aqui, ele é um ângulo inscrito. Não entendi, professor, como é que eu determino mesmo um ângulo inscrito? Um ângulo inscrito, ele tem um vértice na circunferência. Observe que os lados desse ângulo, eles tocam no ponto B e C. Então, significa que esse ângulo A aqui, ele tem metade do arco BC. Então, se ele tem metade do arco BC, o ângulo A é BC dividido por 2. Então, eu sei qual é a medida de BC. Nesse caso aqui, as questões não precisam informar para vocês que ele é uma semicircunferência. Você vai identificar como que é uma semicircunferência a partir desse desenho aqui, ó. Você vai ver que ele vai pegar exatamente e cortar a circunferência ao meio. Então, vai ser o quê? 180 dividido por 2. Por isso, o ângulo A mede 90 graus. Então, todas as vezes que eu tiver um ângulo inscrito em uma semicircunferência, esse ângulo vai medir 90 graus, sempre. Ok? Porque ele vai pegar 180 e dividir por 2. Só foi isso para aqui para chamar a atenção de vocês. E aí eu tenho os dois últimos ângulos, o excêntrico interno e o excêntrico externo. Vamos identificar o que é um ângulo excêntrico. Okay? Definimos como ângulo excêntrico interno aquele cujo vértice é interno à circunferência. Você já vai diferenciar desta maneira. Ó. O vértice dele é um ponto qualquer internamente à circunferência. Então, esse ângulo excêntrico interno é um ponto qualquer dentro da circunferência. Então, olha aí como é que a gente vai calcular. A medida do ângulo excêntrico interno é calculada pela metade da soma dos arcos associados. Então, eu vou pegar o arco AB, somar com o arco CD e dividir por 2. E aí eu vou saber qual é a medida desse ângulo excêntrico, que é o ângulo P. Vamos ver aqui. Ele já deu aqui até como um exemplo. Se ele está dizendo que o arco AB mede 40 graus, então aqui, ó, mede 40 graus, e o arco CD
mede 80 graus, que é esse arco daqui. Qual vai ser a medida do ângulo X? Eu vou pegar 40, é a soma, ok? Metade da soma, 40 mais 80 dividido por 2. 40 mais 80 dá 120, dividido por 2, 60 graus. Rapidinho, certo? Só que eu tenho que aprender a identificar e diferenciar um ângulo excêntrico interno do próximo que a gente vai ver aqui, ó, que é o ângulo excêntrico externo. O externo, ó, o vértice é um ponto externo à circunferência e seus lados, eles são secantes. Secantes significa que ele corta a circunferência em 2 pontos. Então, como é que vai ser para eu calcular? Ele vai dizer aqui, ó, a medida do ângulo excêntrico externo é calculado pela metade, de novo metade, só que o outro é da soma. Não é isso? Aqui vai ser metade da o quê? Da diferença, não é isso? Ou da subtração, metade da diferença dos arcos associados. Lembrando que essa diferença tem que ser em módulo, viu, gente? O que é que significa isso? É que eu não posso colocar valores negativos. Então, eu vou colocar sempre a diferença do maior arco pelo menor arco. Então, o que é que eu vou fazer? Ele está dizendo aqui, eu vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, eu quero aqui x e eu digo que o arco AB ele mede 30 graus. O arco CD ele mede 85 graus. E aí a minha pergunta, qual é o valor de x? Aí você vai dizer, x vai ser igual ao arco que mede 85 menos o arco que mede 30 graus dividido por 2. Então, x vai ser igual a 85 menos 30, dá o quê? 55 graus dividido por 2. Quanto é que dá 55 graus dividido por 2? Aproveitar para poder treinar aqui com medida de ângulo. 55 dividido por 2. 2 vezes 2, 4, para 5, 1. Baixou 15 aqui. 7 vezes 2, 14, para 15, 1. Não. Sobrou 1 grau. Vamos lá lembrar. 1 grau corresponde a quantos minutos que eu falei lá? 60. Então, eu vou pôr aqui, ó. Ó, 1 grau corresponde a 60 minutos. Tá vendo? Se tivesse medida aqui, eu somaria. Mas não tem. Eu já transformei esse 1 grau que sobrou, por isso eu não coloco. Ah, professor, se eu colocar 27,5, depende da questão. Ele pode colocar lá 27,5 ou simplesmente ele pode colocar em graus e minutos. Porque se você perceber, ó, se 1 grau tem 60 minutos, meio grau tem quantos minutos? 30 minutos. Não, 30 minutos. Metade, não é isso? Então sobrou o quê? 60 dividido por 2 dá 30. 30. Espera aí. Deixa eu apagar aqui. Eu não gosto de usar esse recurso porque ele é mais trabalhoso para poder apagar. 30 minutos. Então, o valor de x é de 27 graus e 30 minutos. Eu não coloquei esse daqui justamente para treinar vocês e lembrar como é que a gente faz também divisões com medidas de ângulos. Entendeu? Não, nem sempre vai ser uma divisão exata como deu aqui nesse caso. Vamos lá? Vamos continuar? E aí já vamos começar com questões. E é que eu vou dizer para vocês. Ele não vai dizer para você o que é que você tem que calcular. Se é ângulo central, se é ângulo inscrito, se é ângulo excêntrico interno, se é ângulo excêntrico externo. Cabe vocês a observar a questão
e identificar. Por exemplo, nessa questão 15, esse x aí é o quê? É ângulo central, é ângulo inscrito, é ângulo excêntrico, ele é o quê? Esse x aí, ele é o quê? É um ângulo quê? Ele é um ângulo central. Eu identifico porque o vértice dele é o centro da circunferência. Observe o seguinte, o ângulo central, ele tem o dobro de quem? Da medida do ângulo de segmento. Então, x vai ser 2 vezes 45 graus. Qual o valor de x? Rapidinho, não é isso? Então, a gente sempre começando pelo mais simples. Façam aí a questão 16, eu quero que você identifique para mim depois e me diga qual foi o valor de x. Oi, diga, Carol. Carol, é o seguinte, ó. Esse x aqui é um ângulo central. Você entendeu isso? Que ele é ângulo central. Você entendeu como é que eu identifiquei porque que ele é um ângulo central? Pronto. Então, olha só. E aí eu venho pela propriedade do ângulo central. O ângulo central, ele é o dobro da medida do ângulo inscrito. Por que que eu sei que o C, esse ângulo C é inscrito? Porque ele tem o vértice na circunferência. Ok? O vértice desse ângulo C é um ponto da circunferência. Então a propriedade diz o seguinte, que o ângulo inscrito, ele é metade da medida do arco. Se eu pensar o inverso, o arco ou o ângulo central, ele tem o dobro da medida do ângulo inscrito. Então, se ele tem o dobro, eu digo que x é 2 vezes 45 graus. Nada. É só você observar justamente isso. Então, olha lá nas propriedades que você vai ver que ele tem dizendo que o ângulo central é o dobro da medida do ângulo inscrito. Faz aí a questão 16. Isso mesmo. Esse x aí, esse ângulo x aí, como é que ele é reconhecido como aí? Ângulo quê? Justamente. Se ele é um ângulo excêntrico interno, ele vai ser metade da soma dos arcos, não é isso? Então, rapidinho, por isso que eu disse para você. Então, x vai ser igual a o arco AB mais o arco CD dividido por 2. Então, o arco AB mede 30, mais o arco CD, que mede 40, dividido por 2. X vai ser igual a 30, 70, desculpe-me, já fui direto para o resultado, dividido por 2, que vai ser igual a 35 graus. Bem fácil. Faz aí a questão 17. Eu só vou deixar uma questão aí para vocês resolverem dessa página 56. Vou saindo aqui. Para quem está sem livro, faz aí agora a questão 17. Vamos lá, gente? Vamos ver aqui, ó. Olha só. O ângulo central, que é esse 10x, menos 22 graus, vai ser igual ao dobro da medida do ângulo inscrito. 2 vezes 2x mais 4. Aqui eu vou aplicar a distributiva, não é isso? Então, nós temos que 10x menos 22 graus vai ser igual a 4x mais 8 graus. Organizando toda a minha equação, 10x menos 4x vai ser igual a 8 mais 22.
Então 6x vai ser igual a quanto aqui? 30. 30 dividido por 6, 5 graus. Entenderam a questão? O ângulo central, 10x menos 22, é igual ao dobro do ângulo inscrito. É só utilizar a propriedade dele. Pronto, e a gente encerra arcos e ângulos. Então, nesse caso aqui, é como se a gente dissesse aqui, ó, são medidas trigonométricas, que trabalha com ângulos. Vamos para as relações métricas agora, que a gente vai trabalhar agora com os segmentos, para não fazer confusão. Então, aqui a gente trabalha com ângulo. No próximo, nós vamos trabalhar com os segmentos. E para isso, lembra que eu falei para vocês, a gente vai precisar saber identificar o que é tangente, o que é secante, o que é uma corda, o que é raio, não é isso? Bom, e aí temos as relações métricas na circunferência. Corda é qualquer segmento de reta cujos pontos das extremidades pertencem à circunferência. Então, você tem 2 pontos na circunferência. Se eu unir esses dois pontos são chamados de corda. A maior corda de uma circunferência é chamada de diâmetro. E aí lembre de uma coisa, diâmetro tem o quê? O dobro da medida do raio. Então, raio, que aqui não está especificamente falando, é qualquer segmento que sai do centro e toca em qualquer e tem extremidade ou toca em qualquer ponto da circunferência. Então, por exemplo, esse ponto R aqui, ó, saindo do centro e tocou em qualquer ponto da circunferência, a outra extremidade, é chamado de raio. Diâmetro, ele vai ter o dobro da circunferência. Então, se vocês perceberem, ó, se eu pegar desse ponto aqui, nessa linha verde, de A até B, eu vou ter um diâmetro. Diâmetro é o dobro da medida do raio. Mas, professor, aqui tem escrito secante, porque aqui eu tenho uma reta que corta a circunferência. Então, essa reta que corta a circunferência passando por 2 pontos, ele é chamado de secante. Ok? E se a reta ela toca a circunferência em apenas um único ponto, ela é chamada de tangente. Então, ela tem um único ponto em comum. A secante tem 2 pontos em comum com a circunferência. Vamos avançando. E aí vamos ter as relações. Aí eu vou precisar de algumas formulazinhas que não são complicadas, são fáceis de memorizar. Relações entre duas cordas. Para determinar relações entre cordas, eu vou ter a seguinte formulazinha aqui, ó. PA, o segmento que vai de P até A, vezes PB, é igual a PC vezes PD. Então, vocês estão vendo aqui essas relações aqui. Então, se eu disser assim, olha, eu tenho x aqui, eu tenho 3, aqui eu tenho 8, e aqui eu tenho 4. Qual é o valor de x? Se eu aplicar a fórmula dessa relação, está vendo aqui? Eu vou ter o seguinte, PA, que mede x, vezes PB, que mede 4, é igual a PC vezes PD, que mede 3. Então, 4x vai ser igual a 24, não é isso? X vai ser igual a 24 dividido por 4. X vai ser igual a 6. Olha aí que coisa fácil. Eu só tenho que praticar essa formulazinha daqui. Então, PA vezes PB é igual a PC vezes PD.
Vão vir sempre essas mesmas letras? Não, eu só tenho que saber identificar esses elementos. Por exemplo, eu posso ter aqui, ó. Eu só tenho que saber isso. Aqui eu tenho esse ponto P. Então, qual é o valor de x aí nesse caso dessa questão? Vou botar 4 aqui, não. Vou botar 5. Pronto. Qual vai ser o valor de x? Aí eu venho aplicando a formulazinha, ó. PA vezes PB, então 2x vezes 5 vai ser igual a 4 vezes 9. Então, eu tenho 10x igual a 36. X vai ser igual a 36 sobre 10. X vai ser igual a 3,6. Certo, gente? Na parte de baixo aqui ele só está mostrando para vocês como foi que chegou-se a essa fórmula aqui, para não atrapalhar vocês. Vamos lá. Continuando. Relação entre secantes. Aí você vai ver, olha, é a mesma fórmula. É. Só que agora eu tenho que ter atenção. Porque a fórmula é a mesma, mas não significa que eu vou ter uma relação parecida na hora de resolver. Então, repare que PA mede esse segmento aqui, ó. Mas de P até B é a soma desses dois segmentos, que vai de PA e de A até B. A mesma coisa, ó, PC é esse segmento aqui, mas PD é a soma de P mais C com C mais D. E aí eu tenho que ter essa atenção. E a última relação, relação entre secante e tangente. Aí você tem PC ao quadrado é igual a PA vezes PB. Então, somente duas fórmulas para vocês memorizarem. Então, vamos ver aqui um exemplo. Qual é o valor de x utilizando essa relação daqui? Então, eu tenho PC ao quadrado, então x ao quadrado vai ser igual a PA, que mede 4, vezes PB. Quanto é que mede PB? 16, não é isso? Para não fazer 4 vezes 12. Então, tenham muito cuidado com isso. Então, x ao quadrado vai ser igual a quê? Aí vocês já estão vendo que tem de novo uma equação de segundo grau. Só que aqui já é mais fácil que tem uma equação de segundo grau incompleta, onde eu só tenho A e C. E outra coisa também importante, não precisa colocar mais ou menos raiz de, porque nós estamos trabalhando com relações métricas e ela só requer apenas números positivos. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 64, 8. Esse é o valor de x. Certo? Vamos dar uma praticada aqui nessas questões. Resolve aí a letra A e a letra B. Relações entre secantes. PA vezes PB. Então, x vezes 2x vai ser igual a 8 vezes... Eduardo deu 6. 8 vezes 9.
Então, nós temos aqui 2x ao quadrado é igual a 72. Cuidado, viu? 2x ao quadrado, ó, x vezes 2x. X ao quadrado vai ser igual... Ana Gabriela deu 24. Presta atenção aqui então, ó. 72 dividido por 2, x ao quadrado é igual a 36, que vai dar a raiz quadrada de 36. O que foi que deu errado aí no de vocês? Já observaram? X é 6, Eduardo. Eduardo acertou aí. 2x vezes 3x vai ser igual a 10 vezes 3. Aqui vai dar o quê? 6x, não é isso? Ao quadrado é igual a 30. Tá vendo? Mesmo formato. X ao quadrado vai ser igual a 30 dividido por 6. X ao quadrado é igual a 5. X vai ser raiz quadrada de 5. Deixa eu dar uma ampliada aqui. Desse ponto aqui até a de cá, que mede 12. Faz a letra A. Doze seria aqui, ó. Se aqui fosse um P, aqui um A e aqui um B, PB mede quanto? 12, não é isso? PA mede X. E PC, aqui no caso, mede 6. Entendeu? É só para corrigir esse desenho aí do livro. A gente já passou do tempo, viu, gente? Só para concluir essa questão daí. Qual seria o valor de A? Ou de X na letra A? Isso aqui você vai usar aquela fórmula, não é isso? PC ao quadrado é igual a PA vezes PB. PC, 6 ao quadrado, é igual a PA, que mede 2, vezes PB. PB é esse segmento todo aqui, ó. Então, vai ser o quê? 2 mais x. E olha aí, Rose, tá vendo? 36 vai ser igual a 4 mais 2x. Aqui você tem uma equação comum. Então, 2x vai ser igual a 36 menos 4. 2x igual a 32. 32 dividido por 2, x vai ser igual a 16.